Meu irmão, você não tem noção da bomba que explodiu nessa sexta-feira. Você vai entender o porquê que o Donald Trump mandou para a América Latina mais de 10 mil soldados e um armamento capaz de enfrentar muito mais do que todos os exércitos sul-americanos juntos. Saiu uma bomba gigantesca que começou com uma publicação da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, depois com a republicação do Milei e depois, meu amigo, virou febre, mas virou febre, tá pipocando em todos os jornais internacionais um caso absurdo. Uma figura que você já ouviu falar se você me acompanha aqui, El Pojo, o Hugo Carvajal, general da Venezuela, ele foi preso. E aí ele fez uma delação premiada esta semana. E dentro de um documento oficial, o El Pojo citou vários presidentes da América Latina. Inclusive, alguns que você conhece muito. E a gente vai falar sobre tudo isso. Segura que talvez esse é o editorial mais importante da semana inteirinha. Então, fica ligadinho que a informação vai ser avassaladora. Vamos lá. Inscreva-se, curta, compartilha. Eu tenho que pedir, tá? Mas bora pra cima. Essa publicação aqui que vocês estão vendo é da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Chamou a atenção. Eles fizeram uma publicação em português, foi direcionada ao Brasil, mas acendeu um alerta. Uma mensagem aos nossos aliados. Quem são, né, esses aliados que foram os destinatários dessa mensagem da Embaixada norte-americana aqui no Brasil, né? Então ficou aí a dúvida. Quem é? Eles escreveram o seguinte: juntem-se à luta contra o narcoterrorismo ou o narcoestado. Utilizem sanções financeiras. Aumentem a assistência de segurança. Colaborem com atores do setor privado e implantem tecnologias biométricas. Vamos pegar os membros, né, do narcoterrorismo. Ou seja, foi uma publicação feita aqui no Brasil em português pela Embaixada Americana. Depois somou uma outra publicação. Veio o Javier Milei, que acabou de sair de uma reunião com o Donald Trump. E aí, ele simplesmente fez o seguinte: Milei compartilha uma publicação que diz que Venezuela financiou Lula. Mas diga-se, no lugar de Venezuela, a publicação não diz Venezuela. Diz que o narcoterrorismo financiou Lula. Você está começando a entender agora o porquê de tantos militares na América do Sul para quando o Trump for pegar o Maduro? Deu para entender? O presidente argentino, Javier Milei, compartilhou reportagem que reproduz relato do ex-chefe de inteligência venezuelana que disse que as máscaras cairão. Mas como assim as máscaras cairão? Calma que você vai entender. O presidente da Argentina, Javier Milei, compartilhou nessa sexta-feira, agora há pouco, uma reportagem do site UHN Plus, um site muito conhecido para el hablantes de língua espanhola, tá? Para todos que falam espanhol, o UNH Plus, que reproduz informações do Hugo El Pojo Carvajal, ex-chefe da inteligência venezuelana, sobre suposto financiamento de líderes e partidos de esquerda, inclusive o Lula, por meio de recursos da petroleira estatal PDVSA durante os governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Então vamos entender a historinha. O Maduro é considerado hoje o líder do cartel de Los Soros. É considerado, né, a maior facção criminosa da América Latina, aqui, né, vinda da Venezuela, responsável por mandar a maior parte de droga para os Estados Unidos.
foi feita uma investigação. O braço direito do Hugo Chávez foi pego na Espanha. Foi pego lá na Espanha. E aí, lá na Espanha, ele fez denúncias contra o Zapatero, que é um ex-presidente espanhol, de esquerda, tá? E aí, ele falou que ia revelar tudo, se os Estados Unidos dessem o suporte para ele. Então, ele ficou preso na Espanha. Falou que ia revelar todo mundo, mas não revelou. Só disse que revelaria para os Estados Unidos. Se os Estados Unidos fizessem um acordo com ele, para ele fugir da prisão perpétua, ele vai entregar todo mundo que teve reunião com ele, que conversou. Ele disse que tem provas, tem documentos, tem testemunhas. Ele tem, sabe, um rol de documentos que foram apresentados à justiça americana. E aí, enfim, começou a chover, né, matérias sobre o Hugo Carvajal hoje. O Hugo Carvajal, vocês devem lembrar dele, né, é o El Pojo, né, essa figura que está aqui na foto ao lado de vocês. Pois é, pessoal, mas vamos entender o que está acontecendo, tá? Vamos entender o que foram essas publicações que saíram. Vários sites, o NH+, mas talvez um dos de maiores renome foi o Infobay. O Infobay disse o seguinte, citando no título, desde Lula da Silva aos Kirchner e Petro, El Pojo Carvajal revelou quem financiava o regime chavista desde Caracas. Ué, o nome do Lula da Silva foi citado. Não tenha dúvidas que a imprensa brasileira vai ignorar isso aqui por completo. O antigo chefe de inteligência venezuelana admitiu vínculos com o narcotráfico e o terrorismo, esperando que sua cooperação com a DEA, tá? Que é a DEA, que foi quem pegou, inclusive, figuras como o próprio Pablo Escobar, nos Estados Unidos, permita reduzir o cumprimento da sua condenação, que seria pena perpétua. Ele falou, olha, eu quero fazer uma delação premiada, eu vou entregar todo mundo. Eu vou entregar todos que receberam o dinheiro do narcotráfico para financiar as campanhas de esquerda, na Europa e na América Latina. Tudo isso está nas mãos, adivinha de quem? De quem? Do Donald Trump. Matéria brasileira, até agora quase nenhum jornal. Um dos poucos foi a Política Alagoana. Acusações de Carvajal. E citando a matéria publicada pelo Milei. Milei compartilha a reportagem que liga o financiamento de Venezuela a Lula e líderes de esquerda. Tem mais? Tem. São Lourenço, aqui do Paraguai, tá? Agora, no Paraguai, hoje é o que mais está se falando, tá? Hoje, eu fui conversar com o pessoal aqui e o pessoal já está comentando, falando, perguntou se eu vi a reportagem sobre o Lula, se o Lula é verdadeiramente como o Maduro. Eu falei, eu não posso responder o que eu falei aqui, senão eu vou preso, né? Mas eu falei algumas coisinhas. Mas olha só, São Lourenço do Paraguai, desde Lula da Silva aos Kirchner até o Fernando Lugo. O El Pojo Carvajal revelou quem financiava o chavismo de lá de Caracas, né? Ou seja, quem financiava esse movimento de esquerda. O ex-chefe de inteligência venezuelano, Hugo El Pojo Carvajal, revelou que o regime de Hugo Chávez financiou vários líderes latino-americanos, entre eles Fernando Lugo, no Paraguai. Meu irmão, até o Paraguai entrou na história, já teve esquerda aqui. Depois, Lula da Silva, Nestor Kirchner, Evo Morales e Gustavo Petro. E engraçado que hoje o Gustavo Petro disse que não, ele nem é amigo do Maduro e nem concorda com as pautas do Maduro. Coincidência, né? Matéria do El País. El País. El Pojo, que é o frango, né? Quer dizer o frango, El Pojo, tá? El Pojo Carvajal, ex-chefe da inteligência chavista, se declara culpado de 4 delitos dos Estados Unidos. Ele confessou tudo, se declarou culpado de tudo e disse que tem prova de tudo. O Hugo El Pojo Carvajal, matéria do El País também, ex-chefe de inteligência de Chaves, estaria disposto a revelar
suposto financiamento do chavismo à esquerda latino-americana, incluindo o amiguinho lá, o Petro, que acabou de estar aqui agora. Que coincidência, logo no dia que o Lula acabou de defender a Venezuela e Cuba, hein? Que coincidência! Matéria do Panam Post, também muito conhecido, né, nos países latino-americanos hispanohablantes, né? Ó, Panam Post, última confissão do Elpojo Carvajal nos Estados Unidos contra Maduro para evitar a cadeia perpétua. Última confissão, né, dele citou vários nomes aqui. Matéria também do Excelsior. Venezuela financiou campanhas de vários presidentes na Latinoamérica. O ex-chefe de inteligência de Chaves revelou tudo. Em um documento obtido por The Objective, Hugo Elpojo Carvajal, ex-chefe de inteligência venezuelano, revelou os nomes dos líderes da esquerda aos que financiaram durante anos. Uau! Agora eu estou entendendo. Então o Trump mandou um batalhão de exército aqui para a América Latina, porque ele vai pegar o Maduro, ele quer o Maduro vivo, porque o El Pojo, né, já entregou um bando de companheiro, e o Maduro vivo vai entregar um monte de companheiro também. Caramba! Agora eu entendi, porque aquele tanto de soldado, a ideia era mandar 4.000 soldados, era 3.500, depois subiu para 4.500, e já tem mais de 10.000 soldados e artilharia para enfrentar a Rússia aqui na América Latina. Tem o dobro ou o triplo de artilharia se comparado ao exército da América Latina. Agora deu para entender? E a matéria original que apresentou os documentos foi essa aqui, ó, o The Objective, tá? O The Objective, tá? Que foi o primeiro a publicar essa informação. O ex-chefe dos espiões chavistas conta que Estados Unidos como se financiou a extrema esquerda aqui na América Latina. Carvajal detalhou como o chavismo sufragou o populismo e esquerdismo como Podemos, que é um partido, né, espanhol, em distintos países do mundo. Uau, uau, uau. Pegou, né? O MDZ, ladeiro, né, braço direito, ou anda lado a lado, né, o ladeiro de Hugo Chávez, detalhou como a Venezuela financiou os Kirchner e aliados do socialismo do século XXI. Cara, tá bombando lá fora e eu não vi nenhuma matéria em português, né? Vox Populi, né? Faz parte do Vox Populi ali, né? Exclusivo, El Pojo Carvajal avisa que cantará, ou seja, o passarinho vai cantar, né? Ou seja, vai entregar tudo, cantará nos Estados Unidos sobre as redes de Zapatero em Venezuela. Zapatero é o ex-presidente, né, da Espanha, tá? E aí ele foi entregue, que pode ser preso agora. O antigo lugarteniente de Hugo Chávez, né, não sei o que é lugarteniente não, tá? Prevê revelar os laços do ex-presidente com Maduro antes de conhecer sua sentença e evitar a cadeia perpétua nos Estados Unidos. Né? E aí, matérias que a gente viu até agora foi da Revista Oeste, mas que a imprensa convencional nunca, né, está disposta a tratar. Escuta só isso. Hugo Elpojo Carvajal, ex-chefe da inteligência venezuelana, extraditado para os Estados Unidos em 2023, detalhou ao Departamento de Justiça americano o financiamento de campanhas e projetos ideológicos em outros países. Petro, Lula, Evo Morales. Nomes clássicos da esquerda não faltam. Assunto para o nosso queridíssimo correspondente internacional, Ivan Kleber, que vai nos atualizar aqui sobre toda essa história. Eu poderia, inclusive, Ivan Kleber, resumir esses nomes colocando só Foro de São Paulo para encurtar aqui o caminho, para colocar de atalho. Ivan Kleber, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste, segunda edição. Boa tarde, Geisiane, uma saudação especial a toda a audiência do Jornal da Tarde da Revista Oeste. Isso mesmo, daria para fazer um resumo aí com o Foro de São Paulo. Hugo Elpojo Carvajal, que aparece na tela, nossa direção gentilmente disponibiliza as imagens. Ele estaria contribuindo, então, com as autoridades americanas. Lembrando que em junho ele confessou ele ser culpado dos crimes que lhe imputavam, e então isso foi o primeiro passo para ele conseguir
negociar uma pena reduzida, uma delação premiada. Não é bem esse o termo que é utilizado nos Estados Unidos, mas ele está colaborando então com as autoridades americanas para justamente conseguir uma pena reduzida. Isso porque, Gesiane, ele corre, tecnicamente falando, ainda corre o risco de pegar uma prisão perpétua. Qual é a novidade? Que fontes do portal de Objective e vários outros portais de língua espanhola estão reproduzindo essa informação de que o portal Objective teve acesso a pessoas próximas a Hugo El Pollo Carvajal que indicaram qual o nível da colaboração dele com as autoridades americanas. E por que tudo isso está vindo à tona agora? Porque no próximo dia 29 de outubro, lá em Nova York, o juiz emitirá a sentença do caso Carvajal. Em base à sentença, obviamente, Gesiane, a gente pode ter uma ideia do que ele entregou. Mas segundo essas fontes, então, inclusive aí o portal Objective publicou esse documento que a gente está vendo na tela, que a nossa direção gentilmente disponibiliza, e ele fala de um financiamento à extrema-esquerda, que o regime, ele estaria contribuindo para entregar documentos que mostram um financiamento, uma rede internacional do chavismo para grupos de esquerda na América Latina. Em seu depoimento, Hugo El Pollo explicou que a petrolífera estatal venezuelana PDVSA funcionava como um grande caixa preta do socialismo bolivariano, um poço sem fundo de onde eram irrigadas campanhas políticas, veículos de comunicação, simpatizantes e projetos ideológicos fora da Venezuela. Abre aspas. O governo venezuelano financia ilegalmente movimentos políticos de esquerda em todo o mundo há pelo menos 15 anos, escreveu Carvajal em um documento enviado ao juiz. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, tá? Só para vocês entenderem aqui, tá? E aí vai a desenhança que vocês não gostam. A Venezuela já foi uma das nações mais ricas de toda a América, tá? Muito rica. Quando ela se desenvolveu e descobriu, né, o vasto polo petrolífero ali, ela se tornou uma nação muito, muito rica, com um poder inigualável. Até que um dia, né, ela elegeu o Hugo Chávez. E ao eleger o Hugo Chávez, esse cara começou com medidas populistas. Opa, entrava dinheiro a dar com rodo, sabe? Sobrava dinheiro. Então eu vou dar bolsa para um, eu vou dar incentivo para outro, e o negócio começou a virar uma festa. E o cara ganhou uma popularidade incrível. Acontece que um belo dia o preço do petróleo caiu. E ao cair o preço do petróleo, a Venezuela perdeu sua força. E aí já não conseguia mais sustentar e bancar, né, todo esse sistema emaranhado aí. Agora, o que aconteceu? Enquanto ela era essa potência rica, ela entendeu o seguinte: olha, eu tô bombando e eu sei como colocar só companheiros. Então eu vou pegar gente no Brasil, né? O Brasil nunca tinha tido um radical de esquerda no governo, radical mesmo? Não. Até que em 2002 teve financiamento de campanha, começaram, né? No trabalho de campanha, começou bem antes, né? Foram financiando campanhas. E se esses caras ganham, depois eles retornam dinheiro para a Venezuela. Resumindo, é exatamente hoje quem é que deve uma grana preta para o Brasil que nunca pagou e a esquerda nunca cobrou. É isso aí. O pior pesadelo do regime narco-estado do Maduro é o Marco Rubio, que tomou o controle da política da Venezuela, né? Foi uma publicação que acabou de sair do próprio UNH+. Os agentes, os Los Angeles Times, confirma que Marco Rubio se converteu no pior pesadelo do regime usurpador e narcoterrorista de Nicolás Maduro e logrou, né, o avanço militar no Caribe, depois os golpes diretos às narcolanchas e obteve luz verde, né, sinal verde, para as operações da CIA. Foi o próprio Marco Rubio que ficou responsável agora em dialogar com o Hugo Carvajal. Tá interessante de ver. Enquanto isso, o Maduro está sentindo o que está acontecendo e posicionou tropas no Caribe após bombardeiros norte-americanos, né, chegar na próxima matéria do G1, tá? Ameaça de Trump. A Venezuela posicionou tropas perto de sua costa caribenha
e decidiu colocar armas nas mãos do povo para enfrentar uma eventual incursão dos Estados Unidos no país, segundo o governo do presidente Nicolás Maduro. Eu já sei o objetivo. De acordo com esta Constituição da Venezuela, o monopólio das armas pertence ao Estado. O Estado decide que as armas do país, do Estado, estejam nas mãos do povo para sua proteção, afirmou o ministro do Interior. O que eu recomendaria? Eu recomendaria todo mundo que é opositor do Maduro ir lá, se alistar falando que vai ajudar o Maduro, pegar as armas e depois se voltar contra o Maduro, né? Mas resumindo, o que o Maduro vai fazer? Ele vai colocar, né, as armas na mão de um monte de gente, idosos, senhoras, mulheres, que não sabem nada porque os jovens não querem. A hora que os Estados Unidos atacar, vai matar esses idosos, jovens e mulheres, e aí vai aparecer um monte de gente falando que isso é genocídio. Essa estratégia é pôr o povo morrer para proteger, né, o seu império ali, né? Vamos lá, pessoal. Vamos mudar de pauta agora, vamos ver se dá tempo, né? Caso Felipe Martins. A defesa de Felipe Martins questiona a autenticidade dos registros do Alvorada e pede perícia. Cara, a mídia brasileira, em momento algum, tratou que o governo norte-americano reconheceu que o documento que justificou a prova era falso. Ele diz que a defesa questiona a autenticidade do registro. Não, já foi declarado que era falso já. A defesa do ex-assessor presidencial Felipe Martins questionou em suas alegações finais ao Supremo Tribunal Federal a autenticidade dos documentos que sustentam que o ex-assessor esteve no Palácio do Alvorada no dia 7 de dezembro. Agora ele está falando, desculpem aqui, tá? Ele está falando da entrada do Felipe Martins lá. Ele fala que os documentos, inclusive ele tem uma perícia, são documentos, né, suspeitos. Eu confundi aqui, tá? Documentos suspeitos, tá? Ele está falando da entrada do Felipe Martins. Mas por que eu quis colocar isso do Jeffrey Chiquini? A treta entre os dois, o Marco Antônio publicou a parte 2, que foi a treta entre o Chiquini e o Paulo Figueiredo. Rapaz, o jogo ficou quente lá. Vamos acompanhar o restante aqui. Eu não trago narrativa, não é meu trabalho trazer narrativa. Paulo, só escuta. Não é isso que jornalista faz, quem traz narrativa é jornalista da Globo News. Não é isso que advogado faz. Advogado tem que rebater aquilo que prejudica o cliente. Você prejudicou a minha tese defensiva e eu precisava rebater isso com a anuência do Felipe. Eu sou advogado do Felipe, eu falo em nome do Felipe, o que sai da minha boca é com procuração do Felipe Martins. Se Felipe pudesse olhar no seu olho e falar, ele teria dito tudo o que eu falei, Paulo. Tudo que eu escrevi, o Felipe teria escrito. Tudo que eu falei, o Felipe teria dito. Paulo, com muito respeito, nunca o criticamos, sempre o defendi. Fato é, Paulo, que isso, neste momento, não contribui em nada. Por quê? O Amado traz exatamente essa argumentação em defesa, que ele não teve a maldade de prender Felipe Martins, porque aquilo foi um mero erro. O Sam Puncher traz essa mesma argumentação e você, em um momento inoportuno, encampou na mesma argumentação que é contrária à nossa tese. Então, Paulo, não há um ataque à vossa pessoa. E claro que é um ataque nessa pessoa. Eu falei um ataque que é minha pessoa. Fato você quer que eu leia o ataque à minha pessoa? Não retire as coisas que você disse. Não retire as coisas que você disse. Eu não retiro. Mantenha o que você disse. Eu mantenho o que eu disse, que eu sou advogado criminalista e eu tô acostumado a enfrentar promotor em tribunal de júri, eu não vou baixar a bola pra você. Agora, não é essa carta de eu sou isso, eu sou assim, você pela autoridade, você vale porra nenhuma. Eu tô dizendo que eu não estou aqui pra bater boca com você. Você não disse aqui? Bingo! Também achei muito estranho esse posicionamento do Paulo Figueiredo na live. Me pareceu uma ducha de água fria. Mas procuração de Felipe Martins. Temos que ficar surpreso quando aparece assim, nomes da direita que estariam dificultando essa investigação. Com procuração de Felipe Martins. Com procuração de Felipe Martins. Paulo. Não, mas Felipe, eu não tô aqui falando com o Felipe Martins. Se eu tivesse aqui, você... Desculpa. Eu não sei se você fala pelo Felipe Martins, mas se o Felipe Martins estivesse aqui, eu estaria dizendo as mesmas coisas na cara dele. Sabe por quê? Porque eu estou defendendo o Felipe Martins aqui nos Estados Unidos há anos. Antes de você se tornar seu advogado Felipe Martins, eu já estava no Congresso dos Estados Unidos levando documento do Felipe Martins. Calma. Se o Felipe é grato, não é grato, etc., eu não me importo. Eu já defendi o Oswaldo Scroque. Que é um verme. Imagina se eu não vou defender o Felipe Martins, que eu considero heróico. Deixa eu concluir. O Felipe Martins foi homem demais para você não comemorar essa vitória que nós tivemos na sexta-feira com esse documento do CDP. Eu comemoro sempre, eu retuitei. Eu trabalhei por esse documento. A Casa Branca me ligou com esse documento antes dele sair. Paulo, deixa eu concluir. Calma. Paulo, esse I-94, ele surge... Por favor, Paulo, por favor. Esse I-94, ele surge quando o Felipe Martins estava em uma solitária. A missão de vida do Felipe é provar que esse I-94 é falso e não um erro. Então, para nós, pareceu uma rasteira, Paulo. Porque é o argumento, na audiência, eu pergunto ao Fábio Shor. Fábio Shor, esse documento I-94, a resposta do Fábio Shor é, isso foi um erro. Ontem, Paulo, o ministro Alexandre de Moraes
encaminhou para a Polícia Federal um pedido que nós estamos tentando há meses, para que a Polícia Federal se manifeste sobre a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos. E o faz exatamente um dia depois que você vem publicamente dizer que você também acredita ser um erro. Eu não disse então, isso. Imagine, Eu não disse isso. O ministro Alexandre de Moraes deve ter assistido Eu não disse isso. você encampar a mesma Eu não argumentação. encampei. Você encampou, Paulo. Não encampei. Você atrapalhou a Falso. minha tese. Mentiroso. Você está atrapalhando a tese de Eu defesa. não estou atrapalhando nada. Você atrapalhou, Paulo. Tem Eu não estou humildade atrapalhando de nada. reconhecer que você encampou a mesma Eu não tese encampei. em um momento que o Felipe está a risco de tomar 30 anos de prisão. Daqui 2 meses é o julgamento do Felipe. Você consegue o vídeo do Paulo Figueiredo Show? Até no Daqui fio diário. 2 meses é o julgamento do Felipe, ele pode tomar 30 anos. E a principal argumentação do regime é que foi um erro. E você, há 2 meses do julgamento, vem com esse mesmo argumento. Eu não quero imaginar Eu não que trouxe esse argumento de que foi um erro. pedra pro Gilmar Mendes após te soltar na Lava Jato. Eu não Lá, quero- o Gilmar Mendes me soltou na Lava Jato. Esse cara é doente mental. Tá? Então, eu não quero imaginar que você esteja pagando pedra para a Polícia Federal e pro Gilmar Mendes, que te soltaram na Operação Lava Jato. Não atrapalhe a minha defesa. Jeff Skin, advogado. Marco Antônio, do Paraná 65 por favor, Não pelo amor de Deus. você não foi Eu nunca chamado. fui réu na Lava Jato. O Gilmar Mendes nunca me soltou. Deixa de ser débil mental. Eu defenderei Felipe Martins, não importa quem entre ao caminho. Eu não estou preocupado com eleição, eu não estou preocupado com nada além da justiça de Felipe G. Martins. E tudo que eu falei aqui, olhando no teu olho, tem a anuência de Felipe G. Martins, que fique bem claro ao Brasil, Paulo. Acho o que você quiser, eu estou em defesa do meu cliente. E se eu fosse seu advogado, eu defenderia. Eu tenho mais de 2 mil clientes e eu já entrei em muito fogo pelos meus clientes e eu fiz pelo Felipe Martins. Você atrapalhou a nossa defesa em um momento inoportuno porque você quer aparecer. Você quer chamar a Casa Branca de sua, sendo que você não é advogado e não tem procuração do Felipe Martins. O Felipe tem advogado nos Estados Unidos, que eu represento, e essa vitória é nossa. E você deveria ter comemorado e não jogado água na nossa cerveja. Tenha humildade a reconhecer que Felipe é um herói que resistiu à tortura a não ser delator. E você, nesse Eu não momento, reconheci isso no meu programa, poderia ter abraçado na mesma semana que Guilherme Amado trouxe essa narrativa, você repetiu a narrativa de Guilherme Amado, de Sam Puncher, de Fábio Shore. Agora, hoje, a Polícia Federal vai responder o despacho que o Alexandre de Moraes deu ontem e vai repetir a tua narrativa, enfraquecendo a minha defesa, que com muita garra a gente vem construindo. Você deu munição pro inimigo por vaidade, Paulo. Reconheça isso, você não é o nosso inimigo. A gente esperava união e um mínimo de respeito a quem foi Felipe Martins dentro de uma solitária. Você foi vaidoso, você foi imprudente e não pensou que daqui 2 meses nós vamos enfrentar a maior ditadura da história e Felipe pode tomar 30 anos. É isso que eu tenho a dizer a você em nome... Marco, vamos lá. Algumas coisas precisam ser esclarecidas aqui. Terminou o xilique? Porque você é tigrão. isso que você sabe fazer, É tigrão cara. quando tá Você sabe sozinho. ofender as É pessoas. tigrão quando tá sozinho na Aula Verde. Qual é o teu Mas trabalho aqui é presta? tchutchuca. Você não respeita Aqui o é trabalho dos tchutchuca. outros. Aqui Você é não muito, respeita o muito trabalho- tchutchuquinha. Só você- Cadê o tigrão da Aula Verde? Só o teu trabalho, só o teu trabalho vale, cara. quero ver o Tem tigrão da humildade Verde. de reconhecer o trabalho dos outros. Eu quero ver. Isso não Eu comecei o programa reconhecendo o seu trabalho. E eu sempre reconheci o teu. Eu só tô Eu dizendo que comecei você o programa reconhecendo a sua seja capacidade. homem em falar desculpa, Felipe Martins. Cara, desculpa, não é Martins? vergonha pra Cacete. ninguém. Não é vergonha pra ninguém reconhecer. Vamos lá, Isso ô, Marco. é homem. É disso que se Eu trata. tenho mais o que fazer. Eu tenho que gravar, inclusive, Paulo Figueiredo Show. Deixa eu rapidinho aqui. Vamos lá. Alguns pontos para serem rebatidos. Em primeiro lugar, o seu quadrúpede. Eu nunca fui réu na Lava Jato. Entra no Google. Eu nunca tive absoluto... Você é advogado da Lava Jato? Eu nunca tive nada a ver com a Lava Jato. Eu fui réu na Operação Greenfield, que não tem nada a ver com a Lava Jato. Vamos lá. Eu fui réu na Operação Greenfield da Lava Jato. Nunca Gilmar Mendes tocou em processo meu. Você está me difamando publicamente aqui no ar. Nunca Gilmar Mendes tocou em processo meu. Meu processo foi trancado. Você é advogado criminalista. Olha aqui, ó, eu tô em nome, eu sou advogado, eu tô em defesa do meu cliente, o AB Paraná. Para de falar bobagem. Eu não tô aqui com Nunca jornalista. fui advogado. Nunca. Gilmar Mendes tocou em processo meu. Gilmar Mendes... Chega de atrapalhar minha Mas defesa. eu tô desmentindo. Você está atrapalhando o Felipe Martins. Senta aí. E outra coisa, você atrapalha o Eduardo, você está atrapalhando o Jair Bolsonaro. Eu posso- Porque a nossa defesa, eu posso- tá na reflexo Então, a primeira mentira dita no ar. Eu preciso Preso entrar. na Lava Jato. Nunca fui preso na Lava Jato. Segunda mentira. Gilmar Mendes julgou meu caso. Nunca Gilmar Mendes tocou em nenhum processo meu. Nunca. Minha ação penal foi trancada. E aí tem 2 advogados aqui que podem explicar que é uma ação penal trancada. Que todas as acusações não deveriam ter sido nem apresentadas por por você. 2019, você tá ligado em corrupção. E o Banco Você sabe o que é trancamento de ação penal, doutor? Eu acho. Não, mas pera lá. Você não é moral, você Sabe o que é trancamento? Eu posso. Você sabe o que é trancamento de ação penal? Eu também sou aparentemente acusado de golpe de Estado e a falsa acusação. Eu também sou acusado de organização criminosa. Eu também aparentemente sou acusado de, sei lá, coação de processo penal. Eu tô acostumado a ser acusado. Você contratou o Cacai para revogar a prisão com o Gilmar Mendes. Você contratou o Cacai Gilmar para Mendes nunca tocou no meu processo, louco. Você está trabalhando... Não, peraí, Gilmar, vamos lá. Eu preciso. Vamos lá. Eu queria. Deixa eu terminar aqui, Marco. Peraí, vamos lá. Então, Gilmar Mendes, você começou fazendo mentira e difamação, que é o que você faz. Não é advogado porra nenhuma, tô picareta. Você só Advogado porra nenhuma, picareta. Vamos lá, segundo ponto. Atrapalhou as investigações do Felipe Martins encampando tese do Guilherme Amado. Encampando tese do Guilherme Amado. Tem vídeo. O que eu virei e falei foi, muito claramente, não estou convencido de que houve fraude. Ah, mas o Felipe está, o advogado dele está. Eu abro um espaço no programa, todos são bem-vindos, eu abordo o caso do Felipe Martins desde o início de todos os programas. Eu sou uma das pessoas que mais falou sobre o caso do Felipe Martins. Eu estou falando sobre o caso do Felipe Martins desde 2000 e... Pessoal, daqui não dá para entender nada, foi só os dois debatendo e discutindo. E aí teve a parte 3 que o Marco Antônio Costa publicou também. Eu não sei se vai dar tempo. Vocês se importam se passar um tempinho? Acho que não, né? Dá uma olhada aqui. O que aconteceu? Isso não muda a injustiça que o Felipe sofreu.
Isso não muda. O Felipe não vai... descobrimos que na verdade foi uma cagada de um funcionário do CBT, que é um dos órgãos mais ineficientes dos Estados Unidos. São servidores públicos. As pessoas estão acostumadas em assistir série americana, Identidade Borne, achar que os caras têm um mapa, monitoram quem quer no mundo inteiro, não sei o quê. O governo americano é uma zona. O governo americano é uma zona, são servidores públicos igual aos servidores públicos brasileiros. Os caras do CBP, eu sei o nome do agente, sei quem foi o agente que inseriu as informações do Felipe no sistema. Cara, esses caras são assim, funcionários públicos de baixa categoria. São digitadores de texto e conferidores de papel. Eu não sei se houve dolo ainda. Eu disse assim, eu não estou convencido de que houve. Pode ter havido um erro. Pode ter, tá lá, os vídeos todos tão públicos. E se você se der o trabalho de assistir ao Paulo Figueiredo Show, você vai ver o que eu disse. E você vai ver que eu volto a dizer que o Felipe foi um herói, que isso não muda o absurdo. E outra, ainda acho uma sacanagem botar o Sam Puncher na mesma categoria do Guilherme Amado. Sam Puncher é um jornalista honesto, até onde eu sei. É um cara que busca a verdade. O Guilherme Amado é um vagabundo. O Guilherme Amado é um cara de quinta categoria. Então, assim, Ana Paula batendo boca com o Sam Puncher, eu não sou nem amigo do Sam Puncher, tem alguma relação com ele, mas não sou amigo do Sam Puncher. Ana Paula Henkel, eu sou amigo. Eu tô vendo os dois batendo boca e tô ali, pô. As coisas que a Ana Paula Henkel tá dizendo são a seu respeito. Eu mandei mensagem pra Ana Paula, não sei se ela tava falando a meu respeito, nunca vi ela falando meu nome, mas eu tava até retweetando a Ana Paula Henkel. Eu tô até retweetando, porque eu gosto das coisas que ela fala. Eu acho que a Ana Paula tá correta. E se eu achava que tinha alguém, de fato, atrapalhando a investigação do Felipe Martins, eu sabia que era eu. Poderia imaginar que era eu. Eu acho que esse ponto técnico é o grande nó da questão. Eu acho não é isso, Marco. O fechamento. Eu acho que não é isso, Marco. Importante. Não, muito importante. É outro documento falso que foi falsificado. Isso não é irrelevante. Absurda a condenação. A galera tá falando o seguinte: o e-mail não era o 94. Eu posso entrar aqui em detalhes de como funciona a geração em 94. Eu posso entrar em detalhes porque eu fui a fundo para tentar entender isso. Mas eu não acho que isso seja benéfico. Eu realmente não. Aí sim, eu acho que isso não seja benéfico. O meu ponto na história sempre foi: pode ser que não tenha sido um erro, e é se botarem um vídeo aqui, vocês vão ver o que eu disse. É possível, é uma hipótese que não tenha sido um erro. E isso não muda nada do que aconteceu. Eu não tô aqui por isso. Eu tô aqui porque as acusações que fizeram contra mim são acusações que, se fossem feitas na minha frente, gerariam um soco na cara. E como a pessoa certamente não virá aqui tomar um soco na cara, eu estou respondendo como isso merece. Que é como o professor Olavo de Carvalho ensinou. E eu não estou preocupado com, acham que o Paulo Figueiredo foi indelicado. Eu não sou uma pessoa delicada. Se isso é uma questão de berço, o berço que o general João Figueiredo ensinou pra mim, eu acho que é um bom berço. O berço do general João Figueiredo é enfiado na cara. Vocês não poderiam resolver isso no privado. Em nome do Felipe Martins, em nome da liberdade, da tortura do Felipe. Vocês não poderiam resolver isso em privado. Eu tentei. Mas chega um ponto... Pessoal, o argumento que eu mais gostei foi justamente o do Adrilles, né? Por que não resolveu isso no privado, né? O que eu mais gostei foi o do Adrilles Jorge aí. Mas vamos continuar aqui, tá? Gilmar Mendes, tá pagando pedágio pra Gilmar Mendes e Polícia Federal. Os caras que estão aqui correndo atrás de mim, Gilmar Mendes, desesperado comigo. Eu ser acusado desse tipo de coisa, de ser corrupto, de ser réu da Lava Jato. Não. Isso merece ser tratado com um soco na cara. Paulo, você pode contribuir com a gente com o documento que você falou que você tem aí? Toda a defesa do Felipe tá pedindo a tua contribuição. Você falou que tem um documento aí. Não, é que eu disse que tem documento? Você falou que tem um documento que nós, a defesa, nós estamos todos em comum acordo aqui que você pode contribuir com a defesa e fornecer. Eu tenho documento? Eu falei que eu tive acesso a documentos que vocês não tiveram. Forneça pra nós, vai ser útil. Você acha que eu posso fornecer? Primeiro, você acha que se eu tive acesso a ver documentos, dos quais eu não vou falar que não há, de novo, para proteger você de novo está sendo irresponsável. Você de novo está sendo irresponsável, Chiquinho. Você de novo está sendo irresponsável. Porque a única forma de eu responder isso para você é prejudicando seu cliente. Põe o interesse do seu cliente no primeiro lugar. Põe o seu interesse. A única forma de eu responder a isso corretamente é prejudicando o seu cliente. Mas por que vai prejudicar, Paulo? Você sabe. Eu não sei. Você sabe. Você sabe. Você sabe. Você sabe. Você sabe. Você tá querendo dizer que eu sei que é um erro e você tá certo? Não. É isso? Não falou. Ué? Marco, eu vou ter responsabilidade que o cara não tá tendo com o cliente dele. Eu estou aqui pelo meu cliente, Paulo. Eu não estou aqui por... Não, você tá aí em campanha política. Você levou esse caso como uma campanha política. Você encampou... E acho que fez um ótimo trabalho de opinião pública até agora. Até trazer uma pessoa que estava defendendo o seu cliente para aparecer. Não estou atrapalhando, querido. Eu não sou obrigado a espalhar narrativa para ninguém. Se eu não considerar que a coisa é verdadeira, eu não vou defender algo que é falso. Quem faz isso é a Globo News. Eu não sou Globo News, porra. Eu não sou a Ana Flor, que sabe que o negócio é mentira e fala. Eu não sou, pô. Eu não vou fazer isso. Paulo, na semana que o Amado traz essa argumentação. Eu nem Guilherme Amado, porra. Na mesma semana você traz o mesmo argumento, Paulo. É uma questão eu não trouxe um argumento, eu trouxe uma hipótese. Mas no momento que eu não trouxe uma hipótese. Chiquinho, você não é pago pelo seu cliente? Você não é pago pelo seu cliente? Você não deve ao seu cliente honestidade? Eu devo ao meu. Eu devo ao meu público honestidade. Eu não sou... Há uma confusão com o nosso trabalho aqui.